E vamos falar agora com o economista Everton Carneiro, da RC Consultores. Everton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, tivemos hoje a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, variação de 0,35% em dezembro, no acumulado de 12 meses, 2,94%, é a menor variação em 12 meses desde 98. Já tem muita gente aqui no chat reclamando dos preços que estão subindo, mas na média a gente tem um comportamento bem mais favorável da inflação, não é, Everton? Exatamente, Denise. Foi um número... Quando a gente olha para a inflação de 2017, ela surpreende mesmo por esse baixo nível, né? 2,96, como 94, como se indicou, é o menor nível desde 98. E dentro desses preços, eu acho que o que mais se destaca certamente é o grupo alimentação e bebidas, que responde por 25% do índice, e ele teve deflação em 2017 no IPCA 15, com uma queda de mais de 2%, que é algo que a gente não vê, eu acho que em toda a história da inflação brasileira, né? A gente vai olhando os dados para trás e a gente não vê quedas de um grupo tão importante assim. Eu sei que muitas pessoas e muitos ouvintes provavelmente devem estar reclamando porque vê muitas vezes os preços nos mercados que não estão baixos, mas a gente tem que lembrar que a inflação ela mede a variação dos preços e não o nível, né? Então esses preços subiram muito em 2015, em 2016 e caíram em 2017. Então eles podem ainda estar relativamente altos. Acho que isso tem a ver com a impressão que às vezes as pessoas têm. E tem preço que sobe, mas tem outros que caem. Na média você tem essa variação. Por exemplo, carne é um preço que subiu do grupo alimentação, mas outros caíram. Então você tem essa média, não é, Everton? Exatamente, né? Quando a gente fala da inflação, são na verdade 365 itens que são pesquisados em várias cidades do Brasil. Então algumas coisas sobem, algumas coisas caem. Na média a gente teve essa inflação bastante baixa. Me chamou a atenção alguns itens que, apesar de tudo, terminaram o ano com altas consideráveis. Um deles é o plano de saúde. O plano de saúde teve uma alta superior a 13% esse ano, é bastante coisa. E já tinha tido uma alta de 13% no ano anterior. E em 2015 também já tinha tido uma alta superior a 10%. Então esse foi um item que subiu bastante. Gasolina também subiu 10%, energia elétrica subiu 10%. Mas os alimentos, de fato, jogaram a média do índice para baixo. Agora, as projeções continuam muito tranquilas. O Banco Central também divulgou o relatório trimestral de inflação, prevendo que a inflação deste ano fique em 2,8% e prevê inflação abaixo do centro da meta dos 4,5% para 2018 e 2019, não é, Everton? Exato. Eu acho que o mais importante para a gente manter essa inflação na média no ano que vem vão ser justamente os alimentos, né? Os alimentos têm esse peso muito grande no IPCA e eles são muito voláteis. Então, se a gente tiver chuva de mais, chuva de menos, quebra de safra em algum lugar, eles podem dar uma pancada para cima e jogar o índice um pouquinho mais para cima. E também o que a gente espera é que a gente tenha uma boa recuperação econômica e, às vezes, isso acaba colocando os preços um pouquinho para cima. Mas a questão é que, de fato, nós estamos com um índice de inflação bastante confortável e isso provavelmente não vai ser uma preocupação em 2018. O Banco Central até voltou a sinalizar a possibilidade de mais corte da taxa básica de juros, que hoje está em 7%, mas no relatório ele várias vezes citou de novo a reforma da Previdência, ajuste das contas públicas, porque isso também pode influenciar, não é? Exato, e esse provavelmente vai ser o nosso grande problema em 2018. A gente não vai ter problemas com a inflação, mas vai ter problemas com as contas públicas. Tem a questão das reformas, que me parece muito difícil de ser aprovado em 2018. O teto dos gastos pode ser um problema, o governo pode ter problemas para conseguir cumprir essas metas. E vamos lembrar também que é um ano eleitoral que tende a ter uma série de volatilidades na economia por causa disso. Mas você acha que há condição para mais corte da taxa básica? Há condições. Se a gente julgar somente pela inflação, certamente há condições. Agora, o nível de inflação não é a única variável que influencia, né? A gente já está com uma taxa na mínima histórica, então tem uma questão também dos fluxos internacionais de dinheiro. Por exemplo, se nos Estados Unidos a taxa de juros aumentar, a tendência é que migre mais dinheiro para lá. E aí talvez sobre menos espaço para a gente baixar os juros. Então a inflação não é a única variável que a gente olha, mas certamente há espaço para um pouquinho mais de baixas. Tá certo, nós ouvimos o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.